Então, a minha pregação de hoje é: por que eu estou aqui? E muitos, talvez você não, ou talvez sim, não sei, mas muitos passam por uma fase na vida onde eles se questionam: por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, que sentido há nessa vida? Qual é o sentido de eu ter nascido? Por que eu estou aqui? E talvez você não saiba, mas existe um livro na Bíblia que ele é totalmente dedicado a essa crise existencial. Que valor tem a vida? Que é Eclesiastes. Eclesiastes é como é que fala a palavra? A palavra sumiu da minha cabeça. Vou procurar explicar a palavra. O rei Salomão, ele resolveu escrever a sua crise em palavras. Então, ele botou para fora, ele vomitou toda a crise dele em palavras quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. Né? A vida é vaidade, a vida é só enfado e cansaço. A vida, você leva uma vida inteira trabalhando e guardando riquezas, mas não vai ser você que vai usufruir dessas riquezas, serão seus descendentes. Então, que valor há em guardar riquezas se não é você que vai usufruir dessas riquezas? E ele vai falando e se debulhando nessa crise existencial. E no final das contas, ele chega à conclusão de que Deus é esse sentido. E ele vai falando: lembre-se do Criador, lembre-se do Criador, lembre-se do Criador. Lembre-se do Criador, porque o Criador, o Deus Criador é esse que traz sentido à vida. Então, por que, pastora, nós estamos aqui? E a palavra de hoje, ela vem como uma resposta a essa pergunta. Talvez até hoje você não tinha feito essa pergunta, mas agora que eu fiz, você pensou com você mesmo: é mesmo, né? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Né? Qual é o objetivo de tudo isso que tenho vivido? E se você puder ir comigo, vamos primeiro em João. Hoje nós vamos passear pela Bíblia, irmãos. João capítulo 12, versículo 28, 27. João 12, 27. Muito bom. É pastor, né? Já abriu na NAA, que é a Bíblia que eu... Mas, gente, eu estou quase indo para a NVI, porque a Thomas Nelson lançou uma Bíblia slim, fininha, que eu estou doida para ter, porque ela cabe na bolsa, sabe? Porque, gente, olha isso aqui, gente. Como que carrega isso aqui? Muito pesado. É a minha Bíblia de estudo. Então, estou quase indo para a NVI, que tem essa slim, essa Bíblia fina. Mas, enfim, vamos lá. João 12, 27. Agora a minha alma está angustiada. Isso é Jesus falando. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Aí continua: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Então a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, que a coisa que você precisa assim, cravar agora no seu coração, selar na sua mente, se você até hoje você não entendeu por que você está aqui, ou se você não entendeu qual o propósito da sua vida. O primeiro propósito da sua vida, o propósito primário, é glorificar a Deus. Pastora, por que eu estou aqui? Para glorificar a Deus. Jesus, em seu momento de angústia, em seu momento de agonia, fala isso: agora a minha alma está angustiada. E o que eu vou dizer, Pai? Salva-me nesta hora? Não posso dizer isso, porque foi por causa disso, foi para esse momento, foi para isso que eu vim. Esse é o propósito. Pai, glorifica o teu nome. Então, por que eu estou aqui?
para glorificar a Deus. Então, eu vou te fazer a pergunta e você vai responder, tá bom? Por que você está aqui? Vou perguntar de novo. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Então, quando alguém virar e perguntar, qual o seu propósito? Meu propósito é glorificar a Deus. Meu propósito é glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito primário. O que eu quero dizer com isso? Toda a humanidade nasceu para glorificar a Deus. Independente de qualquer coisa, de habilidade, cor, tamanho, raça, língua, a humanidade nasceu para glorificar a Deus. Entendido até aqui? Quando eu fui pesquisar, né, porque eu vou para o dicionário, né? Quando eu fui pesquisar o que significa a palavra propósito, propósito significa projeto de vida, objetivo de alcançar algo. Então, o propósito, ele é como se fosse um alvo. Não sei aí, quem viu a arte que a gente divulgou da conferência, quem olhou o adesivo que está ali fora no vidro, viu que a gente colocou um alvo com uma flecha no meio, né? Porque propósito é isso, é você ter um alvo, você mirar naquele alvo. Propósito é isso, é você ter um alvo que você mira. E talvez, quando a gente fale que o nosso propósito é glorificar a Deus, isso seja uma coisa muito abrangente. E às vezes a pessoa pode acabar se perdendo. Então vamos colocar assim, o alvo primário é... Qual? Aí, em Gênesis, como eu falei, a gente vai passear na Bíblia. Gênesis capítulo 2, a gente lê dois textos, o versículo 7 e o versículo 15, tá? Que eu vou ler. Gênesis 2, versículo 7 e versículo 15. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus, ele deu uma missão para o homem, que era cultivar e guardar o jardim do Éden. O que a gente diz hoje que é o nosso trabalho. Quando o pecado entrou no mundo, né, Deus deu essa sentença ao homem, que o homem iria com o suor do seu rosto se alimentar e alimentar a sua família. Então o homem teria que trabalhar. O que antes no jardim, tudo estava à mão dele, tudo já estava pronto. Porque entenda, querido, quando Deus ele foi montar tudo, ele foi dar luz da vida a toda a criação, por último, ele fez o homem. Depois que ele fez o homem, ele decretou o descanso. Então eu quero dizer para você que Deus fez o homem para o descanso. Ele não fez o homem para o homem criar nada. Ele não fez o homem para o homem fazer nada. Ele não fez o homem para o homem ajudar Deus na criação. Deus fez o homem e no dia seguinte descansou. E deu ao homem o deleite do jardim do Éden para que o homem cuidasse, cultivasse e, vamos dizer assim, né, guardasse ali o jardim, se deleitasse no jardim. Então Deus, ele fez você para glorificá-lo, mas ele também te deu uma missão. Quando ele virou para o homem e disse: cuide, cultive e guarde.
Deus estava dando ao homem uma missão. E talvez esse texto para você também seja um texto muito abrangente. Então eu quero te dar um outro texto que talvez traga mais um pouco de foco para o que a gente está ministrando nessa noite. Então, se você pode abrir a Bíblia comigo, abra em Mateus 28, versículo 18. Jesus, quando estava antes de ascender ao céu, antes dele sumir da vista dos discípulos, ele deu uma última direção. Ele disse: aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenham ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, qual seria essa missão hoje confiada a nós? A missão é propagar o reino de Deus. Propagar o evangelho, as boas novas. O que são essas boas novas? Que estávamos perdidos, mas que Jesus nasceu em carne, pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então agora, através de Jesus, nós que estávamos perdidos, destinados ao inferno, Jesus nos redimiu, Jesus nos justificou e agora nós poderemos nos unir ao Senhor. Uma das coisas que Satanás tenta colocar na nossa mente, nos levando ao engano, é por que Deus escolheu uns para ir para o céu e não escolheu outros. Isso é um engano. Porque todos estávamos destinados... Não, na verdade, vou corrigir minha fala, que as pessoas falam assim, por que Deus vai permitir que fulano vá para o inferno? As pessoas falam isso. Por que Deus vai permitir que fulano e cicrano vão para o inferno? Mas, na verdade, não é que Deus vai permitir que vá para o inferno. Na verdade, Deus deu a chance de ir para o céu. Porque estávamos todos destinados ao inferno. Então, não é que Jesus, não é que Deus vai deixar ninguém para o inferno, não. É que Ele vai deixar a gente ir para o céu. Amados, só eu e Deus sabemos a maldade em mim. Só você e Deus sabem a maldade em você. Sabe, às vezes a gente olha para pregadores, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, e a gente coloca eles muitas das vezes num pedestal de santidade, de pureza, de imaculado. Não, querido. É porque você não sabe, mas só Deus sabe a maldade que há em mim. E tem coisas que na palavra diz, né, que Paulo tinha um espinho da carne. Eu acho que esse espinho, eu acho que hoje eu tenho também um espinho desse que faz eu me lembrar da maldade em mim. Sabe? Que não me deixa nem por um momento esquecer que eu sou pecadora, que careço do perdão de Jesus, que careço do sangue dele e que não há nada de bom em mim. Tudo que há em mim, que seja um pouquinho que você pense, como a pastora é boa, é Deus. Porque se eu olhar para a minha humanidade, para a minha carnalidade, só há maldade. Então, por que eu estou aqui? Para glorificar a Deus. É o propósito primário. Mas, pastora, por que eu estou aqui? Tá bom, para glorificar a Deus, mas isso é muito amplo. O que eu vou fazer com a minha vida? Deus nos deu uma missão. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus nos deu uma missão.
que eu vou te chamar de propósito secundário. Propósito secundário é apenas para nós entendermos que nós temos uma missão. Se a gente for, você pode ir comigo lá em Efésios, capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Você pode dizer amém? Gente, isso é muito forte. Você sabe o que é graça? Mas a gente entende isso? O que é graça? Graça é você receber um bem que você não merece. Quando seu filho apronta aí, você faz o que com ele? Você dá um sorvete? Você dá um chocolate? Não, você bota ele de castigo. Dependendo da situação, você bate nele, né? Bota ele de castigo, chama atenção, né? Se seu filho faz alguma coisa errada, você não vai dar uma roupa nova, um picolé, nem deixar ele jogar o joguinho. Mas a graça está em você dar, sabe? Sorvete. Mas pastor, ele não merece. Exatamente, graça é um favor imerecido. Eu não merecia, mas aqui está dizendo, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a igreja. Então Jesus, ele te deu um dom, que a gente chama de dom ministerial. Foi algo que Deus deu a você, que eu acredito que Deus deu a você desde o seu nascimento. Você já nasce com essa predisposição para esse dom. Eu tenho dois muito fortes. Eu sou extremamente profética, né? Eu tenho uma sensibilidade, Deus sempre me usa. Uma das coisas que eu tenho muito temor ao orar por alguém é porque eu sempre fico com receio, e aí eu sempre coloco isso nas mãos de Deus. Eu não quero orar aquilo que eu acho que eu devo orar. Eu quero orar aquilo que o Senhor quer que eu ore por aquela pessoa. Então, eu não costumo orar muito pela vida das pessoas, porque eu sempre tenho essa preocupação, dessa oração, muitas vezes direcionada, que eu gosto. Eu gosto de orar e falar algo da parte de Deus mesmo para a pessoa. Então eu tenho esse dom profético muito forte. E Deus tem desenvolvido em mim esse dom pastoral. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, eu gosto de ir na casa de vocês, gente, tomar café. Pode me convidar que eu gosto de ir. A casa não precisa estar bonita, não. É só me convidar que eu vou. Uns anos atrás eu me ofereci, ninguém me chamou, fiquei triste, mas Deus eu já perdoei vocês já. Eu gosto. É porque hoje, eu estava até falando com os adolescentes ali, né? Eu não tenho muito tempo, eu tenho uma mente criativa, eu gosto, eu dou ideias, mas eu gosto de me envolver, sabe? Eu gosto de me envolver nas ideias. Eu não sou daquela pessoa assim que vai falar, pastor Fabriciano, faça isso, porque eu jamais faria, sabe? Suba na escada, troca ali, não, porque eu jamais faria isso. Eu não costumo pedir para alguém fazer aquilo que eu jamais faria. Eu gosto, eu me envolvo mesmo. Então, eu acho que esse lado pastoral tem
se aflorado em mim nos últimos anos. Estar com pessoas é para mim um prazer. Conversar, difícil é parar. Difícil é parar, né? Dizer que eu tenho que ir embora, já deu a hora, né? Difícil é parar. Mas isso é algo que Deus fez na minha vida, me deu esses dois, assim, geralmente são mais dons que a gente tem, né, forte, mas eu vou destacar esses dois, que é o mais forte na minha vida hoje. Mas na sua vida, talvez você se destaque no dom evangelístico. Às vezes, você tem um dom evangelístico e não sabe, porque você olha e fala assim, mas eu não sou igual o pastor Fabriciano, né, que prego com facilidade, que vou e tal. E aí, por isso que eu costumo dar o exemplo da minha irmã. Minha irmã é extremamente tímida, mas ela tem um lado evangelístico muito forte. E uma vez ela decidiu que ela ia dar o jeito dela para ela evangelizar. Então, ela vai na farmácia, ela fala de Jesus para o caixa, ela pede comida para entregar em casa, para ela pregar o evangelho para o entregador. Ela tem a padaria lá perto dela, às vezes ela escreve cartinha para as moças que ficam no caixa, pregando do evangelho, porque ela escolheu, assim, decidiu criar estratégias para pregar o evangelho. Ela fez algumas tatuagens agora, e uma das tatuagens que ela fez, ela colocou 3,16. E ela falou assim, Senhor, se uma pessoa me perguntar o que é esse 3,16, eu já vou ficar feliz. E na verdade, várias pessoas perguntam para ela, o que é 3,16? É a hora que você nasceu? E aí ela vai, fala do evangelho, porque 3,16, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, ela foi criando as ideias da cabeça dela para pregar o evangelho. Eu não sei você, se você é pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta, não sei qual é o dom que Deus te deu, mas Deus te deu. Você tem. Tem 1, 2, 3. Tem gente que tem uns 5. Eu creio. Tem gente que tem 4. Qual foi o dom que Deus te deu? Porque aí esse dom vai te direcionar para o que eu estou falando, que é propósito secundário, que é essa missão. A missão de ir pregar o evangelho, fazer discípulo, batizar, ensinar, esse id, ele é para todo mundo. Você também foi chamado para ir fazer discípulo. Porque eu quero, nessa noite, desmistificar na sua mente que não fazer discípulo é uma coisa que você faz e você nem percebe. Porque o que é discípulo? Discípulo é imitador. Quem que está imitando você? Sabe quem pode estar imitando você e você nem pensa? Seus filhos. Seus filhos. Seus maiores discípulos são seus filhos. Porque você está ensinando, cuidando, trabalhando ali todos os dias. Seus maiores discípulos, muitas das vezes, são seus filhos. E você nem para pensar nisso, nem pensa nessa perspectiva. E aí você fica pensando assim, eu só vou fazer discípulo quando eu tiver o meu GP. Eu só vou fazer discípulo quando eu for pastor da igreja. Eu só vou fazer... Não, você já está fazendo. Às vezes você tem vizinhos aí, por exemplo, Cristiane, que mora lá na Barra. A casa dela é uma casa de oração. Sempre que eu vou lá na Barra, alguém me fala de algum testemunho, de alguma coisa que aconteceu na casa dela. Ela está formando discípulos e ela nem parou para pensar nisso. Aí eu estou falando que ela está rindo agora. Mas gente, discipulado é imitação. Porque a nossa vida, as pessoas observam a nossa vida. As pessoas olham para nós. E se elas gostarem daquilo que elas vão ver, elas vão imitar. Por isso que muitas das vezes vem a inveja. Porque a pessoa olha para a sua vida e pensa assim, eu queria ser igual fulano. E aí começa a invejar você. Porque as pessoas nos observam. Porque as pessoas observam você até você comendo. As pessoas observam como você come, se você come muito, se você come pouco. Eu não sei por que as pessoas observam que a gente come, gente, mas as pessoas observam.
chegam às suas próprias conclusões a respeito da nossa vida. Então, fazer discípulo você já faz. Então você precisa ser intencional. O que seus vizinhos estão vendo através de você? Que Jesus as pessoas estão vendo através da sua vida? Ou será que elas não estão vendo Jesus porque você é igual ao 007? Ninguém sabe que você é evangélico. Agente secreto. Não, sou um agente secreto. Ninguém sabe que eu sou cristão lá, não. Por quê? Tem vergonha do evangelho? Ah, não quer misturar as coisas. Não, pastor, é porque lá no meu trabalho não quero misturar as coisas. Ser cristão é você estampar na cara, na camisa. Mesmo que você não use uma camisa, né, com dizer cristão. Mas as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Essa é a sua missão. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus. Então, eu vou falar essa frase, depois eu vou perguntar e vocês vão repetir, tá? Minha missão é que que as pessoas vejam Jesus em mim. Minha missão é que as pessoas vejam Jesus em mim. Eu vou perguntar, qual a sua missão? Vocês podem falar só a parte depois da missão, tá? Tipo, ó, qual a sua missão? Qual a sua missão? Qual a sua missão? Então, propósito primário, glorificar a Deus. Propósito secundário, é isso, levar Jesus para as pessoas. Como você vai levar? Que aí você pode perguntar, mas pastora, como que eu vou levar? Eu não sou pregadora. Aí entra as suas habilidades. Aqui, cada um desses ministérios tem as suas características. Por isso que eu falo que a gente nasce. Por exemplo, uma das características do evangelista é que ele é um comunicador nato. Ele tem facilidade para comunicar, para falar. Por exemplo, quer ver fora da igreja local o evangelista fora da igreja? São os vendedores. Cara, você entra na loja, você nem estava pensando em comprar, você sai da loja com um monte de sapato. O vendedor tem aquela lábia que vende para você. Hoje, o que está em alta são os influencers. Os influencers têm por trás ali deles esse dom evangelístico, que é a comunidade, é a habilidade de se comunicar e as pessoas aceitarem aquilo, engajarem naquilo. Essa é uma habilidade de se conectar, né? O pastor, vou dar o exemplo do profeta. O profeta fora da igreja é o artista. É aquela pessoa sensível, que a gente diz assim, de alma sensível, né? Já ouviram isso? Falar que o artista seja artista músico, dançarino, artista plástico, toda essa parte artística de teatro, as pessoas falam, aquela pessoa é tão sensível. Geralmente, né, o artista é muito sensível. Às vezes a gente fala isso até para se relacionar com o artista é difícil, porque é muito sensível. Aí você imagina isso, né, fora de Jesus. Mas é a questão profética. Esse dom profético é um dom, tem a sensibilidade espiritual. Pessoas que são sensíveis têm esse dom profético. Porque o dom profético, né, esse dom que, vamos dizer assim, a gente se conecta espiritualmente com Deus. Tem essas pessoas que têm essa sensibilidade. Meu esposo fica falando, eu não sou, né, profético, meu lado profético é meu lado pastoral. Porque às vezes não tem uma explicação racional. Embora às vezes eu procuro uma explicação racional na minha cabeça, mas não tem. Às vezes eu estou aqui, o Espírito Santo, né, dentro de mim, vira assim e fala assim, pede para o seu esposo orar pelos homens da igreja. Às vezes o Espírito Santo fala isso. E aí eu viro para Jessé e falo, olha, então, se você sentir no seu coração, se você sentir no seu coração, ora pelos homens da igreja. E aí ele pega aquilo e fala, orar.
Às vezes eu sinto assim, chama, né, o pessoal para subir no altar e tal. Não é, gente, uma coisa assim, eu vou para a igreja hoje, então qual é estripulir vou mandar o povo fazer? Não. Às vezes eu nem tava, que às vezes a gente fica assim nessa vida, né? Igual assim, cuida de Anne, bota a roupa em Anne, tá? Aí você chega aqui, senta, aí o Espírito Santo fala, faz isso, sabe? É essa sensibilidade. O apostólico, o dom apostólico, é que geralmente a pessoa que tem esse dom do apostolado, ele vê o todo. Ele vê todos os ministérios e ele abraça. Ele abraça e fala assim, olha, eu tive uma ideia de fazer um culto, aí eu queria pedir, pastor, o senhor poderia dar a palavra? Então, vamos fazer um impacto antes do culto para evangelizar as pessoas, para levar para o culto? Aí eu queria falar, não, na verdade, pastor, o senhor poderia fazer, né, o apelo? Aí eu vou chamar o mestre para dar a palavra, vamos fazer um evangelismo de impacto antes? Eu vou chamar o louvor para fazer aquele momento, né, de oração, de louvor, chamar a intercessão. O apóstolo é esse. É o que vai conectar todos os outros dons para o propósito. O apóstolo é como se fosse esse dedo aqui, né? Que toca todos os outros dedos. Esse é o dedo que toca todos. É o apóstolo. É o dedo que toca todos os outros dedos. Profético, evangelístico, mestre, pastor. Então, o apóstolo é esse que une. E eu já estou acabando, irmãos, tá? Aí, para finalizar, eu queria trazer a ideia para vocês o seguinte. Quando você decide, Senhor, a minha vida é para glorificar o seu nome. E você descobre quais são as suas habilidades. Eu tenho uma habilidade para me comunicar, eu tenho uma habilidade para, né, fazer determinadas coisas. Tudo bem, muda a câmera lá. Ela. Sim. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Deus nos fez, lembrando lá, voltando lá para Gênesis 2:7, que fala, né, que Deus fez o homem e decretou o sábado. Foi o que eu falei, né? Deus fez o homem para o deleite, para se deleitar. E aí eu fui no dicionário também, sei o que é deleite, gente. O que é essa palavra, deleite? Deleite me leva a leite, né? Leite que amamenta minha filha. Leite que a gente toma no Nescau. O que é deleite? Deleite significa grande satisfação. Deleite é prazer, gozo. Então, quando eu falo assim que Deus nos fez para nos deleitarmos em sua criação, para nos deleitarmos, Deus nos fez para uma grande satisfação em sua obra. Quando a gente entende que a gente precisa glorificar a Deus e que a gente precisa cumprir a missão que Ele nos deu, uma das consequências é essa grande satisfação. Nós somos tomados por um senso de propósito. Minha vida faz sentido. Esse deleite. A segunda-feira não é pesada mais. Você já acorda, hoje é o dia que o Senhor fez, e nele eu vou me satisfazer e me alegrar. Você já acorda animado. O culto ontem foi uma bênção, vou chegar no trabalho hoje, vou pregar o evangelho, Jesus vai impactar a vida das pessoas. Então, quando a gente vive para a glória de Deus, nossa vida se torna um deleite na obra de Deus, um descanso na obra de Deus, é a consequência. E a consequência de nós, vamos dizer assim, cumprirmos a missão, que é o propósito secundário, é o evangelismo. Por quê? Quando a gente se posiciona, eu entendi que eu sou um mestre. Como eu posso glorificar a Deus no meu talento como mestre? Vai ser uma coisa assim, vai fluir de mim. Eu vou começar a ensinar as pessoas sobre a Bíblia.
eu vou começar a ensinar as pessoas sobre o texto, sobre Deus. Eu vou começar a escrever sobre o que Deus tem falado comigo nos meus devocionais. Então, o evangelismo, ele é uma consequência de um posicionamento no seu propósito. No propósito que é glorificar a Deus e cumprir a missão. Vocês estão entendendo? Vamos nos colocar de pé? Então, eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos. Eu vou pedir para alguém chamar o Davi e a Mariana para estar cantando louvor, por favor. Eu quero que, nesse momento, você feche os seus olhos. E eu quero que você pense em 3 habilidades que você tem. 3 habilidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma habilidade de me comunicar. Eu fico meio com a barriga assim, né, com as cosquinhas na barriga, porque pregar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Mas eu tenho uma habilidade de me comunicar. Eu tenho facilidade de pegar o microfone e falar, de pegar a câmera e falar. Eu tenho uma habilidade que é me comunicar. Uma outra habilidade que eu tenho, eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar, eu gosto de sonhar, eu gosto de projetar, eu adoro a reunião. Vamos pensar, vamos planejar, vamos pensar, gente, olha, a agenda 2024 da igreja já está quase fechada. Eu tenho, isso é uma coisa fácil para mim, assim. Vamos sentar agora e vamos programar uma conferência, vamos agora. Entende? Isso é uma habilidade. Uma outra habilidade que eu tenho, eu sou uma pessoa empática. Que isso, pastora? Eu tenho uma facilidade de me colocar no lugar da outra pessoa. Por isso que eu não peço para ninguém fazer aquilo que eu não faria. A não ser assim, vamos dizer, o que eu não poderia fazer? Ah, gente, eu não canto. Então eu não vou cantar. Mas aí eu peço para a Anne cantar. Mas vocês estão entendendo, né? Então, eu tenho essa coisa, a habilidade da empatia. Então, o que é a empatia? A habilidade de me comunicar e a facilidade de fazer planejamento colabora para o reino de Deus. Vamos pensar, eu sou comunicadora, então eu decidi transformar minha rede social no meio lá para eu pregar o evangelho. Então eu publico vídeo, eu posto foto, tudo de forma para ajudar as pessoas a conhecer mais de Jesus. Eu tenho uma habilidade de me colocar no lugar das outras pessoas. Então, quando eu for falar de Jesus, quando eu for publicar um texto, nunca vai ser de forma de julgamento, nem de condenação, mas vai ser me colocando no lugar daquela pessoa, naquilo que ela, de repente, naquele momento difícil que ela está passando naquele momento. E que palavra eu poderia dar para ajudar aquela pessoa? E o planejamento, o que o planejamento atua nisso? Vamos ter a conferência, vamos fazer uma série de lives, esquenta da conferência? Vamos, para abençoar as pessoas, para despertar as pessoas para a conferência? Vamos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, nesse momento, eu quero que você pense 3 habilidades que você tem. Pensa aí. Pensou nas 3 habilidades? Então, essas habilidades Deus te deu. Essas habilidades são um tipo de capacitação. Quando Deus me deu a habilidade da comunicação, é que Ele estava me capacitando para o que Deus ia fazer na minha vida, que é, eu nasci, meus pais já eram pastores. Então, eu já nasci, meus pais já eram pastores. Então, eu já nasci com uma missão, vamos dizer assim, de legado, de dar continuidade ao legado dos meus pais, como primogênita, porque eu sou a primeira filha. Então, eu tive essa, vamos dizer, e por 8 anos, né, não, por quase 8 anos, eu fui filha única. Então, eu tinha sobre mim essa vamos dizer assim, não vou dizer peso, mas esse encargo de legado. E isso vai nos formando.
Então Deus me deu uma habilidade para a missão que eu precisaria cumprir. Deus me deu a habilidade da empatia, porque cuidar de pessoas, pastorear pessoas sem empatia não está muito certo. Como que você vai cuidar de alguém se você não consegue se colocar no lugar da outra pessoa? Então vocês entendem? Agora eu quero que você pegue essas 3 habilidades que você pensou e você pensa assim, como você pode pegar essas 3 habilidades e cumprir a missão? Vou dar um exemplo para você. Às vezes você pensou assim, eu amo ensinar, eu amo dar aula, eu tenho uma facilidade com criança, eu amo crianças e eu tenho uma habilidade, então eu tenho uma habilidade para o ensino, eu tenho uma habilidade com crianças e eu sou muito criativa. O que essas 3 coisas poderiam se reverter, né, para a missão? Olha, posso te dar 2 dicas aqui. Você poderia ser uma professora, trabalhar como professora e, através desse trabalho como professora, cumprir a missão. Você poderia se dedicar ao Ministério Infantil, já que você tem, de repente, você tem a sua formação, o seu trabalho em outra área, você poderia dedicar essas 3 habilidades ao Ministério Infantil. Ou, se você é criativa, tem habilidade com criança e gosta de ensinar, você pode escrever um livro para criança. Poderia montar um livro criativo. Como fazer a criança gostar de um livro? Como ajudar as crianças de hoje, que são extremamente tecnológicas, a gostar, a ter prazer na leitura, que é uma das habilidades mais importantes na nossa vida, que é ler. Porque a leitura nos faz crescer, a leitura nos faz ser pessoas melhores. Até fisicamente, a leitura desenvolve o cérebro. A leitura desenvolve o raciocínio e melhora o nosso vocabulário. Às vezes você pode rir e achar engraçadas as palavras que eu uso aqui quando eu prego, mas é porque eu leio. E a leitura melhora o nosso vocabulário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu quero que nesse momento aí você pegue essas 3 habilidades e você pense como você poderia ou o que você poderia fazer para que essas 3 habilidades que você tem pudessem contribuir para a missão. Qual a missão? Qual é a missão? Acho que eles lá não entenderam. Como que é? Qual é a missão? Comunicar Cristo, isso aí, que as pessoas vejam Jesus em mim. Como as pessoas veriam Jesus nas suas 3 habilidades? Porque isso glorifica a Deus. Amém? Qual louvor que vocês vão tocar aí?